When we're scrolling on our phones, when we're distracted by pings, the sheer amount of time that we spend on our smartphones, it means that we're spending less time in person with other people. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse aqui é um Mamilos muito especial para a gente falar sobre um tema novo para muita gente ainda, que é a saúde social. Mas antes da gente entrar na conversa, só um minutinho para os nossos anunciantes. Não tem como negar que a ciência e a medicina têm voltado aí o seu olhar para o bem-estar nas últimas décadas. E aí, com isso, a gente está vivendo muito mais, isso já é uma realidade. Mas será que viver mais tempo já é o bastante? Ou será que o verdadeiro desafio, o que a gente realmente quer é viver mais e melhor? Pois é, cuidar do corpo e da mente, claro, é o primeiro passo. Mas no meio de uma rotina entre trabalho, família, 1000 compromissos, fica aí um desafio. Como manter esse cuidado de forma constante, prática e prazerosa? Todo mundo nessa dúvida. Foi com esse objetivo que nasceu a Total Pass, um benefício de saúde e bem-estar integrado, que facilita esse cuidado no dia a dia. Em um único aplicativo, você tem acesso a milhares de academia e estúdios no Brasil. E pode fazer também terapia online, acompanhar de perto sua alimentação e até meditar. Eu uso bastante. Quem me segue no Instagram já viu eu fazendo 1000 atividades diferentes. A Total Pass acredita que viver mais e melhor é possível quando o cuidado é completo e quando é acessível para todo mundo. Se a sua empresa já oferece Total Pass, baixe aí o aplicativo e comece a usar hoje mesmo esse benefício. E se ainda não oferece, fale com o seu RH e peça já. Vamos começar então. Vocês já ouviram falar dessa tal de saúde social? A gente cresce ouvindo sobre cuidar do corpo, da mente, da alimentação, do sono. Mas como andam as nossas conexões? A nossa convidada de hoje é a Kesley Killam, que é mestre em saúde pública por Harvard e autora do livro The Art and Science of Connection e fundadora da Social Health Labs. Ela defende que a qualidade das nossas relações é tão vital quanto o exercício, a dieta, para a gente viver melhor. A Kesley já levou essa pauta para palcos como o SXSW, o Wired Health e até para a Casa Branca. Ela vem acumulando pesquisas e experiências que mostram que cultivar vínculos não é luxo, é uma questão de sobrevivência. Então hoje a gente vai conversar sobre saúde social, como ela pode transformar a nossa vida cotidiana e de que forma a gente pode repensar o futuro para colocar a conexão humana no centro do bem-estar. Seja muito bem-vinda ao Mamilos, é um prazer te receber aqui. Eu queria começar perguntando o básico, o que é essa tal de saúde social? Obrigada. I'm so happy to be here with you both. Thank you so much. So, social health is the dimension of our overall health and well-being that comes from human connection. So, if you think about physical health, it's about our bodies. Mental health is about our minds. Social health is really about our relationships. And we've seen in the research literature from decades of studies that connection is really as important as things like exercise and sleep and nutrition. But we don't necessarily incorporate that into our day-to-day, at least in other countries. I know you Brazilians have wonderful different cultural norms, but a lot of people in the world feel lonely right now. In fact, there was even a statistic I read on a recent study that showed 1 in 2 Brazilians feel lonely on a regular basis. And so really starting to lift up this idea of social health and make it a priority in our lives is so, so important. Você acabou de tocar no ponto central da minha dúvida, que é a palavra solidão. Me parece que ela tem ampliado o seu significado ao passo que a vida vai ficando cada vez com mais tarefas a serem cumpridas. Quando você inicia a sua pesquisa e ela tem como base as pessoas se sentirem sozinhas, qual é o conceito de solidão que você trabalha? Yeah, this is a great question. So, loneliness is really about when the amount of interaction that we're getting and the types of connection that we're getting are lacking, right? We feel
like we're spending too much time alone, like we don't have deep connection in a meaningful way. It's when we feel alone and it feels bad, right? And that's in contrast to solitude, which can be a good thing, right? We can enjoy alone time, especially if you're an introvert. It can be good to have some time alone. But when we feel like we're not getting enough or the right kinds of connection and we feel really bad about it, that's the loneliness that we start to worry about. Now, we all experience a certain amount of that, right? It's similar to, feeling hungry or thirsty. Feeling lonely is normal and actually a helpful cue. But when it goes on for too long, that's where we see that people who are chronically lonely actually have a higher risk of things like heart disease and dementia and depression and even premature mortality. So, yeah. Mas o que eu acho que é interessante para a gente entender essa definição, eu tive o privilégio de te ouvir em Austin. Eu acho que você deu uma definição bem clara de você pode estar com muitas pessoas ao seu redor. Solidão é quando você não vê que você pode contar com alguém, que você tem alguém com quem você pode se abrir sobre um problema. Então, eu posso ter uma família numerosa, como no Brasil a gente tem, eu posso ter vizinhos, eu posso ter colegas de trabalho, mas se eu não sinto que tem uma parte que é essencial minha, que eu encontro alguém com quem dividir, aí é quando eu me sinto sozinha. Eu achei essa definição tão legal, mas isso é o que eu me lembro. Yes. Traz como você define isso. Absolutely. Yeah, so that's exactly right. You can be someone who's very social all the time, going to a lot of parties and events and things like this, or you can have ostensibly a lot of friends and people who you're interacting with, and yet not feel like you're seen and heard and valued and really known in a deeper way. And we as humans fundamentally need to feel like we're supported, like people know who we truly are and love us unconditionally for that. That kind of quality of connection is so, so important. And so in that same vein, you can spend a lot of time alone, just have a few kind of close friends or family who you see. But if those ties are deep, you won't be lonely, right? You'll actually be socially healthy and thriving in that way. So that's a really important distinction. Tem uma outra coisa que você falou. Desculpa se é a CDF que está lembrando do livro da professora, né? Eu anotei, professora. Mas que eu também achei importante para eu entender, né? Porque para você ter um remédio, você tem que entender exatamente qual é o problema. E eu achei interessante, ela fala da identificação, que é, se eu acho que eu sou a única pessoa que se sente daquele jeito, ou que pensa daquele jeito, aí eu me sinto muito sozinho. Aí eu sinto que eu sou um pária. É esse tipo de solidão que você está falando. Fala um pouquinho, isso é o que eu me lembro, fala um pouco melhor sobre isso. Oh, interesting. Yes. So I think that's definitely one part of it, right? If we feel like we're the only person who's feeling a certain way. I also think it comes down to really think about it as both the quality and the quantity of your relationships, right? So if you have the right number of friends and the right amount of interaction in your day-to-day, that's great. That's one piece of it. And then there's the quality. So are you connecting more deeply with people? Are you going that level further? And we need both of those, right? We need the right amount of interaction and the right depth of connection in order to be socially healthy and thrive. And so lacking that can lead us to feel lonely. But so can, like you said, kind of feeling isolated, like we're the only one going through a certain experience. That's why we see, for example, if you're diagnosed with a rare disease, that can feel very isolating and lonely, even if you have supportive relationships to get you through that, to feel like you're the only person going through that experience can be really difficult. Como a gente chegou até aqui? Porque quando você começa a me explicar o que significa essa solidão, e a gente começa a aprofundar sobre como a gente se sente hoje, como você vê o caminho para que hoje essas conexões estejam enfraquecidas. Eu vejo até um lado, quando a gente está conversando sobre isso, que a diversidade aumenta a minha dificuldade de identificação, porque a gente hiperfragmentou os grupos. Tem a ver com isso? Isso talvez seja o efeito colateral de algo bom, da gente reconhecer tanta diversidade, mas quais pontos você identifica na sociedade que nos levou até esse momento de precisar olhar para isso como um problema de saúde pública?
So that's a great question. And I wish there was just one simple answer because that would mean we could solve it really easily. Unfortunately, there's a lot of different forces that are at play here. And so, for example, one of them is certainly the rise of technology and social media and the way that we're connecting online, which too often is mindless rather than meaningful, right? When we're scrolling on our phones, when we're distracted by pings, the sheer amount of time that we spend on our smartphones, it means that we're spending less time in person with other people. So technology is certainly one piece of it. But there are other forces as well. So for example, in the last few decades, there's been a huge rise in people living alone. So more and more people have their own place that they live alone. And some are happy doing that, but it can also be a risk factor for loneliness. We also see things like more people are moving around to different places, right? I've lived in, I think, 12 cities in 3 countries. So it's hard when you disrupt constantly to, maintain the relationships that you've built and also build new community in the place that you're now living. And that has really gone up on the rise as well. And then there's things like, the way that our cities are designed. It can feel very isolating to live in a bustling city where you're around people constantly, but don't necessarily know them, don't necessarily know your neighbors or talk to them. So there's a lot of different factors at play like these that are kind of coalescing to make it feel like modern society, it's hard to be socially healthy a lot of the time. A lot of people feel that way. And so we really need to do 2 things. One is empower each of us as individuals to have the skills and the awareness to know what we can do in our own lives to improve our situation and be more socially healthy. But also collectively, we need to be working on how we create better conditions for social health. How do we change our society and create cultures that are more connective in meaningful ways? Quando você fala de mudar a sociedade para que a gente seja mais saudável socialmente, eu acho importante que você traga alguns dados de qual é o impacto dessa falta de saúde na nossa vida e na sociedade. Porque pode parecer para a gente, no estágio que a gente está hoje, que é uma questão de conveniência e não de saúde. Eu prefiro ter boas conexões do que não ter. Mas isso não é uma prioridade, isso não é uma questão de sobrevivência. E você tem muitos dados para mostrar que isso é uma questão de saúde. Traz alguns deles para a gente. When our social health is struggling, we see that it affects all areas of our life. Health is the one that I focus the most on. And so when our social health is weak, we see that people are at a greater risk for even simple things like a cold, right? So there was this great study, I think I shared this at South by Southwest, where people were followed for 2 weeks, asked each day how supported do you feel and how many hugs do you have? And then at the end of the 2 weeks, they were exposed to a cold virus. People who were more supported and had more hugs were less likely to catch the cold. And they had fewer symptoms if they did catch the cold, right? So our immune systems are actually stronger when we have those supportive ties and weaker when we don't. So simple things like that, but also on the more extreme end, people who lack social health are more likely to have a stroke, to have a heart attack, to develop dementia in their older years, to develop depression, to have cognitive decline. And at the very extreme end, to actually have a shorter lifespan. There's a lot of data linking our social relationships to how long we live. And it's very clear at this point that you live longer if you have those supportive ties. So health is a major piece of it. What that translates to is at the individual level, literally our health, but also at the societal level, how much we're spending on healthcare, right? If you invest in people's social health, that is going to benefit the economy because you end up spending less on hospital visits and ER visits and so on and so forth. It also has a big impact on our workplaces, right? And so we see in the data that employees who feel disconnected at work and in life actually are less productive, less engaged, less innovative, less committed. They're more likely to be searching for a new job or to quit and get a new job. So it actually takes a toll on the economy as well in that sense. And in the US, we've done research showing that the estimated toll on the economy from loneliness each year is $406 billion.
because of lost productivity and loss of retention. So that's significant, right? And those are a couple examples of this isn't, just a touchy-feely topic of, oh, we need love. And it's very serious. Yeah, it's not just feel good. We need to be taking our relationships so seriously because they're impacting each of us individually and all of us collectively. Há pouco tempo, vamos colocar na última década, a gente vem discutindo sobre a qualidade das relações que a gente tem e nessa visão mais profunda das conexões, descobrimos coisas como o machismo, o racismo, o bullying, questões de relacionamento que nos fez afastar muito, né? Olhar de fora as relações e falar isso não vale a pena, isso aqui também não vale, inclusive dentro da própria família, não preciso tolerar isso. Os relacionamentos tóxicos estiveram em voga e várias cortinas parece que se abriram para a gente avaliar mais as relações. Mas quando você vem com seu discurso mostrando que, peraí, você precisa de conexões, você acredita que a sua proposta é para a gente ser mais flexível com as pessoas que a gente vive, reavaliar isso, ou escolher ainda melhor as relações que a gente precisa ter? That's a really great question. I love that. So let me be very clear. The research on relationships helping us is when they're positive relationships, right? Toxic relationships, abusive relationships, that has the opposite effect on our health and well-being for sure. And so it's really important that we kind of evaluate who are the people in our lives who there's mutual benefit there, right? Where it is loving and respectful and kind. Now, every relationship has a certain amount of conflict and disagreement, and that can be part of a healthy relationship. But when it crosses that line, that it can actually be detrimental to our social health. That said, I think there is value in learning more empathy and trying to understand where people are coming from and trying to bridge some of the divides in our different cultures. Some of the research shows that being socially healthy means having really diverse ties, having conversations and having friends with people who have different backgrounds and different viewpoints and are different ages and, work in different professions. That kind of diversity of connection is good for us. It's interesting. It's stimulating. It helps us to be connected in a different way. And so, yeah, I think there's really interesting nuance to this and to thinking about at the individual level, who are the people who can enrich our lives and have that mutual value. And then also, where do we draw the line and say this isn't a relationship that's good for me? Yeah. Você, voltando para a questão de saúde pública, eu achei muito interessante o paralelo que você trouxe de que a saúde social vai percorrer o mesmo caminho que a saúde mental já fez. E porque a saúde mental já fez esse caminho, teoricamente vai ser mais rápido. Traz um pouco essa discussão para a gente, essa reflexão para a gente. Do que você está falando? Yeah, absolutely. So, at least in the US and Canada, which is where I've spent most of my time, we've seen in the last 10 to 20 years a huge increase in the mental health industry and in sort of awareness about mental health. It's very common to talk about going to therapy or, celebrities, politicians, everyone talks about mental health now. That wasn't true when I was a kid. And we're seeing accordingly that there's a lot of innovation in mental health, right? The industry globally is expected to be over $500 billion in the next 5 years. Social health is on that same trajectory. We're just much earlier along. And so what I've seen in recent years in particular is a huge increase in the number of startups and founders and innovators who are working in this space and trying to create solutions for loneliness and programs for how we can be more socially healthy. So we're starting to see that industry really emerge. And we're also starting to see the language change. So just 2 months ago, the World Health Organization released a report saying social health is as important as physical and mental health. So that is a huge milestone in this movement.
to see at the global level that it's getting this kind of recognition. And we're only going to see that more. I expect that in the next 10 to 15 years, social health will be as mainstream an idea as mental health is today. But I know it might be a little different in Brazil too, right? Each of our cultures are, I don't know how much mental health is talked about here, but at least that's what we're seeing in North America. Yeah. A gente tem falado muito, sim, porque no Brasil a gente tem muitas conexões, mas não quer dizer necessariamente que elas tenham a profundidade que você está falando para que a gente se sinta, digamos, acolhido no mundo. Então, eu queria que você nos ajudasse a identificar o que é essas conexões que acontecem no dia a dia e o que são essas conexões que você está falando que realmente ajudam você a ter uma boa saúde emocional, social. Inclusive, os números de pesquisa sobre solidão no Brasil estão muito parecidos com o do resto do mundo. Parece contraditório. Como esse povo que pula carnaval e cumprimenta todo mundo, ao mesmo tempo se sente sozinho. Então, por favor, aprofunde um pouco mais sobre o que é essa qualidade de conexão. I'm trying to understand what's going on in Brazil too, because it does feel a little bit contradictory. I mean, you have a reputation for being very family and community oriented, and yet we're seeing in the data that a lot of people feel disconnected. I think technology could be playing one role in that, right? People spend a lot of time scrolling instead of really connecting deeply. I think younger generations in particular are struggling. We see that worldwide, that the highest prevalence of loneliness is in youth and Gen Z today. And I think that we need to emphasize and teach these skills starting much younger, right? Teach people, how do you form a meaningful relationship? How do you be a good friend? How do you resolve conflict when things get difficult with someone? And the sooner that we can start spreading those tools, I think the better off we will be. Eu acho que o Brasil, para pular um pouco nessa explicação, nessa reflexão sobre o Brasil, acho que a gente é profundamente impactado por tendências globais. Então, tanto o individualismo, quanto as leis de mercado e a competitividade, quanto os desafios de urbanização que você estava falando, que você passa a ver, em oposição a uma vida numa vila, numa comunidade, numa cidade de interior, em que você depende dos seus vizinhos, a vida na cidade grande é muito mais... As pessoas que dividem o espaço com você estão competindo com você o tempo inteiro. Pela vaga no estacionamento, no trânsito, pela vaga de trabalho, pelo último pacote de bolacha no mercado. Então, é uma dinâmica que não privilegia essa cultura que a gente tem social, eu acho. E que é uma cultura que é globalizada. Tem pouco a ver com a cultura brasileira e tem mais a ver com a globalização, com uma cultura globalizada. Deixa eu só acrescentar para talvez aqui te apresentar um pouco do nosso país. Eu apostaria em vou chutar aqui, dois elementos que colaboram para essa solidão. A primeira, o tempo. No Brasil, você precisa trabalhar muito para conseguir sustentar a sua família. Então, o trabalho ocupa uma parte muito grande da vida. O transporte até o trabalho ocupa muito tempo. Então, diminui o seu tempo de conexão com outras pessoas. E o segundo elemento, infelizmente, é a violência. Vivemos num país muito violento, onde os jovens ficam em casa e, de alguma forma, a gente sente que estamos protegendo mais esses jovens com eles ali. Os horários para sair, para chegar, contam. Então, eu acredito que isso também prejudica a nossa conexão social. Então, tempo e violência são elementos que precisam entrar quando a gente olha para países da América Latina em geral, eu acredito. Porém, você traz aqui uma regra muito legal para a gente explicar como que a gente pode cuidar e ter uma coisa prática para cuidar dessa saúde social. Por favor, conta para a gente essa regra do 5-3-1. Sure, absolutely. So the 5-3-1 guideline is this metric that I've come up with, inspired by the research and the lived experiences of people who are really socially healthy, to help give people a starting point. So if you don't know where to start here. So aim to interact with 5 different people each week, to develop at least 3 close relationships, and to spend 1 hour a day connecting.
So 5 different people each week, 3 close relationships, 1 hour a day connecting. So I'd be curious from a Brazilian perspective if that sounds high, if that sounds low. Me parece possível o desafio. Se você trabalha fora de casa, necessariamente você vai entrar em contato com outras pessoas. Se você está propondo 5 na semana, 1 por dia útil, vai de segunda a sexta. Parece bem fácil, mas aí, quando você fala de ter uma conexão significativa, a gente tem necessidades diferentes de conexão, né? O que eu preciso de conexão é muito diferente do meu marido, que é um introvertido. E aí, você fez um quiz sobre estilo de amizade que viralizou no New York Times. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses tipos diferentes. O borboleta, vagalume, evergreen e wallflower. Pra gente entender quem que a gente é aqui. Yes, I love hearing those words in Portuguese. That's so neat. So, to your point exactly, we each have different styles when it comes to social health and connection, right? I'm actually an introvert, so I need a certain amount of alone time. Others are not that way. So I came up with this way of understanding both the amount and the type of connection that we need. So a butterfly is someone who enjoys a lot of casual connection. Okay, a lot of casual connection. A firefly is someone who enjoys not a lot of deep connection, so a lesser amount of deep connection. A wallflower is someone who likes a little bit of casual connection, and then an evergreen is someone who likes a lot of deep connection. So the reason it's important to think about this is that we should understand our own preferences and base the decisions that we make based on that. So if you're someone who needs to be around people all the time because you're an extrovert, great. Then what kind of connection do you like? Is it casual? Is it deep? Do you want to be around people where you're having deep conversations and getting to know each other really well? Do you prefer to be a butterfly at a party where you're fluttering around, talking to a lot of people? If you're more introverted and need less interaction overall, what do you like that interaction to be like? You know, is it valuing one-on-one time with a friend where you have a deep conversation? Is it, you know, sort of more being on the sidelines, kind of observing what's going on and listening more in that way? So those are the 4 styles to kind of help people understand what their preferences are. Qual é o seu, Juliana? Eu acho que é mais fácil você dizer qual é o meu e eu dizer qual é o seu. Mas me parece que eu sou o vagalume, que eu gosto de ter interações, mas que sejam interações profundas. Eu não me dou bem com o small talk, para mim é difícil. Quando eu vejo 2 perguntas, eu já tô lá no fundo. E você? Eu gosto de muitas conexões rasas e poucas conexões profundas. Porque eu sou uma pessoa bastante privada. Então, nas conexões profundas, eu acredito que é necessária uma troca, né? Eu preciso entregar algo profundo meu para receber algo profundo do outro. Então, eu prefiro isso num núcleo pequeno. Mas as conexões mais rasas, a alegria de encontrar os outros, aí para mim pode ser uma multidão. Não, eu sou a pessoa que conta a vida pra moça que sentou do lado no ônibus. Entendeu? Na fila, a gente já tá conversando sobre grandes questões do mundo, do universo, um inferno. I'm also a firefly. Então ela também é vagalume. Pronto, temos resolvido. Agora, imagina, uma pessoa assim tem como melhor amiga uma vagalume. Imagina como isso acontece. That's challenging, yeah. It's interesting to think about this in relationships too. You mentioned your partner is more of an extrovert, you know, so thinking about in our marriages or the people we're dating, how that plays in is interesting too. Bom, em contexto de trabalho, você mostra que equipes com vínculos fortes performam melhor. O que os líderes das organizações podem fazer para incentivar mais, assistir mais os funcionários para essa saúde social corporativa florescer? Sure. Yeah, so I think this is a really promising area. You said earlier that a lot of people feel busy. We have to work all the time. We spend so many hours working. We often spend more time with our coworkers than we do our friends and family. And so the workplace represents a really big opportunity for us to improve our social health.
although it shouldn't be the only source of connection that we're getting, right? But it is an opportunity. And I think that the leaders who are prioritizing social health in the workplace are the ones who are going to excel because it does benefit the bottom line. Some of the ways that they can go about that are, first of all, setting that culture up intentionally from the top, right? Modeling that to other people. That can mean that from the day one that a person joins a company and is new to the organization, they're set up with coffees 5 days a week with different people so that they're already meeting new people and welcomed in, right? It can mean things like setting a gratitude reminder for once a week on a Friday to reach out to an employee or a peer and let them know something you appreciate about them, something that you value from them, right? It's things like this that we can start to do to infuse opportunities for deeper connection into the workplace. And I think, any of us who are either wallflowers or fireflies don't want another networking event. Like, we don't want to go to a happy hour where we're just supposed to talk to someone randomly. Providing structure in more meaningful ways. So, for example, an example I think is really interesting comes from Microsoft. Some of their team members organize what's called Own Your Failure sessions, where a team will gather and everyone will go around saying a mistake they've made at work, what they learned from it, and what they would do differently next time. And the most senior person in the room goes first to model it for other people. And they found that this creates psychological safety. It creates a more supportive environment. It creates a growth mindset because everyone's being real with each other and talking and sharing openly. It kind of breaks the ice in that way. So rituals like that can be really important with an organization. Another example I love is Hinge, which is a really popular dating app in the US. Their CEO has executive team meetings every other week for 2 hours, and they spend the first 30 minutes of those meetings going around sharing gratitude, anxiety, and hope. And it can be work-related or it can be personal-related. But that's a way of getting to know each other better, being human with each other, and then getting to work, right? But they're starting the culture with that kind of idea of we care about connection, we care about being human and getting to know each other, and then getting to work. Now, those are US-based examples. So, I'm curious, in Brazil, you're probably already doing all of this. A gente tá rindo porque eu falei pra ela que na hora que ela foi falando isso no SXSW, eu fui falando assim, isso aí já é norma social no Brasil. Isso aqui a gente faz. E eu falei que eu achei muito legal porque a gente sempre é corrigido de que a gente não é muito produtivo no Brasil, porque a gente é muito casual e que a gente fica muito nas relações pessoais e que numa reunião, por exemplo, demora 30 minutos para chegar no assunto da reunião porque a gente tá falando da novela, do futebol, do filho, que nananá, e que americano vai lá, straight to the point, vai lá e fala direto e tal. E ver uma americana falar que o que a gente estava fazendo antes é importante e que isso também ajuda o trabalho, eu achei muito legal. Não quer dizer que a gente não tenha, aos poucos, perdendo essa cultura, porque a gente está se moldando. Muitas empresas que são grandes aqui e que dão um exemplo para o mercado são empresas americanas que colocam essa cultura para a gente, ou empresas europeias que colocam essa cultura para a gente. Então, é evidente que a gente tá mais alinhado com essa cultura de objetividade, de produtividade e que deixa um pouco de lado. Então, eu acho interessante ela dizer que, olha só, a conversinha, o papinho que tem antes da reunião faz parte da reunião, porque vai construir a conexão que vai fazer o trabalho funcionar melhor. Acho que você vem para... as coisas que você disse, não é que não é uma novidade, mas é muito bom de ouvir aqui no Brasil, de entender que isso também tem valor, que não é só falar de índices e que a conexão humana ajuda o trabalho a fluir melhor, né? Nós, aqui na Nestlé Brasil, tem um programa de conexão entre as pessoas que eu acho muito legal, que é você tá trabalhando num projeto pessoal, você pode postar esse projeto para encontrar alguém na empresa que também queira participar do projeto com você. Então, eu acho que são incentivos para conexões mais profundas, né? Porque vocês vão criar alguma coisa juntos a partir de iniciativa própria, e não o que o trabalho está exigindo.
quando você traz essa conversa, eu que olho e falo, imagina, a gente é super social, me faço uma segunda pergunta, que é a profundidade dessa conexão. E eu volto nisso, porque eu acredito que a gente foi para um lugar bastante individual, que eu me sinto muito singular e quero ser abraçado nessa singularidade e na totalidade. E, na verdade, as nossas relações, quando a gente, por mais apaixonado que esteja com um companheiro, ou por mais que ame um filho, ou por melhor que se dê com um colega de trabalho, existe o conflito, porque nós somos diferentes. E o fato de eu não me dar bem com você em uma determinada perspectiva, pode ser que a gente seja amiga em várias outras perspectivas. Então, eu gostaria que você falasse o que é essa conexão profunda, para que a gente pudesse sair um pouco dessa superficialidade, que a gente fala, eu gosto de todo mundo, eu faço o papinho antes da reunião, eu corro atrás do trio elétrico, abraço todo mundo na hora do gol do meu time, mas eu me sinto sozinho. Então, quando é que eu me sinto realmente acolhido? O que é essa pessoa que fala, eu tô bem, Kesley, minha saúde social tá em dia. Mm-hmm. Well, thank you so much for sharing that. That's so interesting. I think what you're getting at is that we are each so unique. We each have our individual viewpoints, our individual, things that light us up. And we need people who accept us for who we are. And we need to be able to talk about those things and connect about those things. And I think, the reality is human connection is hard a lot of the time. Relationships are challenging, especially family relationships for a lot of people, right? And, when your family has different political viewpoints or, just points of strife, different generational differences, it can be hard to navigate those. I would love to see us get to the place where we can allow for those differences and understand where each other's coming from and still love each other and still go out dancing and connect beyond that. Because, that's what makes us each interesting and beautiful and unique. And, that's the point of why we're all here, talking about the workplace and how maybe it's less efficient to spend 30 minutes talking and connecting. But what are we doing? Of course we should be spending time on that. That's why we're alive, to have fun and, yes, to do important work and to get things done. But also we need to be enjoying each day and having meaning and purpose. And so much of that comes from connection. Eu vou explorar um pouco mais o que você falou de essas causas multicausais, da gente estar tão se sentindo sozinho, que enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando numa pesquisa que a gente recebeu aqui também, a pesquisadora, chamada Adultopia. E aí ela fala que a gente mudou o ideal de juventude e agora todo mundo quer ser adulto. Os idosos querem demorar, a gente quer demorar de sair de adulto para idoso, eu quero alargar o meu tempo de independência, e os jovens querem pular logo para a vida adulta, porque eles querem poder decidir sobre a vida deles. E a gente conversou bastante naquele programa sobre isso, sobre essa falácia da independência, sobre eu ser independente. E eu lembro que em algum lugar que eu estava ouvindo sobre saúde social, eu não lembro se era no seu estudo, falava de que também uma forma de você saber se você está sozinho ou não é você tem para quem ligar? Se o carro quebrar às 3 da manhã, você tem alguém para ligar? E eu acho que tem pouco a ver com a qualidade das nossas relações e tem mais a ver com esse desejo, essa utopia, que o estudo fala disso, essa utopia de independência. Me contaram e eu comprei essa ideia de que eu tinha que resolver tudo sozinho. Só que a resposta disso, a consequência disso, não é um sentimento de que eu sou forte, feliz, uma completude. É um sentimento de solidão. Eu queria saber se essa necessidade de independência aparece nos seus estudos como um dos fatores. Yeah, that's really interesting. I think it speaks to the fact that it's not natural to do everything on our own. Like, if we think about where humans came from over the course of humanity's history,
we were never just out by ourselves trying to survive, right? We survive and we thrive in community when we support each other and we each have different skills and ways that we contribute, right? That is in our DNA to want that, right? And so while I think there are some valuable things about being independent, I'm very independent, right? But fundamentally, we need each other at the end of the day, whether it's someone who, picks you up from the airport or takes you to the ER in the middle of the night when you need it. It's so essential that we have those ties. And so this is where I just find it fascinating traveling to different places and learning about different cultures and how we each approach this because we have a lot that we can learn from each other, right? There are pros and cons to each culture and the ways that we're approaching this. And I think some of the more community and family-oriented rituals us in North America can learn from and vice versa. And so I think that, balancing kind of independence in a good way, but also reliance and understanding that a village, right? The feeling of a community, of feeling supported, like you're part of something bigger, that is vital to who we are as humans and to being socially healthy. Eu queria que você trouxesse um pouquinho a experiência do Social Health Labs, que você fundou e tem financiado iniciativas ali comunitárias. Quais projetos que mais te emocionaram pelo impacto que eles tiveram e você viu florescer conexões? Yes. Yeah. So Social Health Labs, I founded in 2020. And one of the first initiatives we launched was a monthly microgrant program where we gave $1,000 each month to a different community builder somewhere in the US who had an idea for how to connect their neighbors and bring people together. And that initiative has been one of the most inspiring things I've worked on. First of all, because the sheer number of people who have raised their hands and said, we have ideas, we want to do way more than we can fund. And so that's really neat, right? To realize that at the local level, there are so many people who feel motivated to bring people together. There's so much energy at that grassroots level. And it's also been really inspiring to see the projects that have happened. So for example, we had one grantee in Pittsburgh who started an initiative to bring together new people who just moved there and connect them. And now I think it's been 3 years, that project is still ongoing. It's called Pittsburgh Social Health, and she continues to do that to this day. So there have been all these beautiful ripple effects where we've seen that these community builders who weren't doing this for their job, they weren't, we gave them a small amount of money just to help with paying for venues and food and things like that. But that passion has continued and lived on. So there are many, many beautiful stories that have come out of that. And then more broadly, Social Health Labs has done a lot of advocacy, working with many different partners in the government, as well as many nonprofits to run a number of initiatives. So it's been really meaningful. Falando dessas iniciativas, quando você traz o paralelo com saúde mental, a saúde mental conseguiu entrar dentro das escolas. Então, a gente entende que isso é importante, isso está incorporado de alguma maneira no currículo, no cuidado, na nossa expectativa de educação, também educar para isso. Como seria uma escola que inclui a saúde social no aprendizado? Yes, great question. Well, to draw an analogy, I mean, now it's normal to have gym class in schools, right? Where kids go out and do physical education and they work out their bodies. We need that equivalent for social health. It makes complete sense. This is one of the most important skills that we can learn to thrive as humans. And so a connection class like that, I work with a nonprofit in the US called Only 7 Seconds that has curriculum to teach kids social health. And I hope that we'll see many more initiatives. I hope that it will become a requirement in schools to have this as a course. We should be teaching social skills just like we teach math and chemistry and so on. But what that would actually look like is, first of all, teaching the importance of social health. What even is this? Why does it matter? Why is it so important that you nurture friends and family? And then how do you actually do that, right? What does your social health look like? How can you be a good friend? How can you resolve conflicts? How can you build community where you live? How can you foster deeper, more meaningful connection, right? Actually teaching these as skills.
it seems crazy that we're all just winging it and just hoping for the best, right? We should be taught these things. We should have formal education around it. And we know enough from the research now and from people's wisdom that we can develop that kind of curriculum. Bom, para fecharmos, eu gostaria que você falasse diretamente com os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo aqui hoje, qual seria o primeiro passo que as pessoas podem dar para cuidar da própria saúde social, como elas deveriam começar a colocar isso no radar, no seu dia a dia e o início, como destravar. Yes. So the first step you can take is to really take stock of how you're feeling. In my book, I have this 3-step process for how to formally kind of evaluate your social health. But fundamentally, it comes down to reflecting on, do you feel like you have the quality and the quantity of connection in your life that's fulfilling to you? Where are there opportunities for you to change that and to improve? And then I have these kind of 4 strategies that I like to share with people to do what I call strengthening your social muscles, right? Just like we strengthen our physical muscles. So the first is to stretch your social muscles. So if you feel like there's not enough connection in your life, make new friends, find new communities that you can be part of. That's step 1. The second strategy is to rest your social muscles. So the introverts will appreciate this, right? This is about actually scaling back. Maybe you need some more alone time. Maybe you have enough connection in your life and it's just about continually investing in those. The third strategy is to tone your social muscles. So this is about going deeper, right? You've asked multiple questions about this, like how do we actually deepen those relationships? If you have the connection in your life, but you want to go deeper, maybe that looks like asking different questions of people, asking questions that spark deeper conversation. Maybe that means being a bit more vulnerable, sharing a challenge that you're going through, and giving someone an opportunity to support you through that, right? Those are ways that we can go deeper and connect more meaningfully. And then the fourth and final strategy is to flex your social muscles. So this is about sustaining those deep connections over the long term and making sure that you're continually investing in them. So this could mean setting up a weekly dinner with your family and friends where once a week you all get together and are in community together. Maybe this means, writing a thank you card once a week and sending that off to someone, right? But being intentional about the consistency of it. Just like you might go to the gym once a week or go for a run 3 times a week, making sure that you're actually being intentional each day and each week with investing in your relationships. Eu gosto demais dessa analogia com o músculo, porque nos fala que não tem nada de um dom divino, que ou você tem ou você não tem. Tipo, eu não consigo mais, eu não sei, eu sou desajeitada para essas coisas. Tá tudo bem. Se você aprendeu a andar e você era desajeitadíssimo e mesmo assim você aprendeu, você vai aprender isso. A gente tem uma entrevista com também uma professora de Harvard que escreveu o livro Talk, Alison Brooks. E ela fala sobre isso, vale a pena. Se você não assistiu esse programa, assiste esse programa, porque ela vai falar sobre como é que a gente pode aprender a conversar melhor. Tá tudo bem. Se você não sente que você tem as habilidades para conversar com quem você não conhece, ou para conseguir ir nessa conversa mais profunda, não tem problema, você não tá sozinho. Dá para aprender, ela ensina como. Eu acho que também a gente tem que abrir mão desses tabus, né? Eu já deveria saber. Isso atrapalha muito adulto. Não, isso é uma vergonha, eu já deveria saber. Ninguém deveria saber nada. O mundo tá muito complicado, tá muito complexo. Tá tudo bem a gente ser desajeitado e ir aprendendo no caminho, né? Acredito que sim. Acredito que flexibilizar a ideia de ter amigos que podem pensar diferente de você, pode não concordar com você em diferentes pontos. O mundo inteiro está vivendo uma polarização, né? Os Estados Unidos talvez esteja com problemas até mais complexos que os nossos no momento sobre isso. Mas a gente precisa encontrar espaço para viver com o diferente, porque ele também nos alimenta de alguma forma, nem que seja na fricção, mas porque a gente precisa de boas companhias para viver e elas não são perfeitas, assim como nós não somos. Então, é importante olhar para isso com mais carinho. Kesley, muito obrigada por levantar esses dados, por trazer esse livro interessantíssimo. O Alex vai colocar ele aqui bem bonitinho na capa para que os nossos ouvintes possam conhecer e aprofundar mais no assunto lendo. Foi um prazer te receber. A casa está sempre aberta.
Volte quando quiser. Muito obrigada. Thank you so much. This was wonderful. I really appreciate it. Thank you. Thank you. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui e já sabe, seja o algoritmo que você quer ver no mundo. Pega esse conteúdo e espalha para todo mundo que precisa ver. Ó, esse é um bom jeito de você treinar o seu músculo social. Manda aquele link e convida para um cafezinho. Beleza? Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos.